Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, e às terças a gente está resumindo e comentando cada um dos episódios da primeira temporada de The Chosen. E hoje é o episódio 2, chamado de Shabbat, ou Sabá, ou sábado. Os judeus guardam o sábado, que para eles começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado, como uma expressão de honra à família, ao povo e a Deus. Isso fica claramente estabelecido logo na primeira cena do episódio, mostrando o povo séculos atrás fazendo isso. Ou seja, na época que o seriado se passa, isso já é uma tradição de séculos. E a ênfase do episódio, portanto, é sobre honrar a Deus, a família e o povo. Shabbat is a time for rest and time to honor three things: family, our people and God. Mas ao longo do episódio você percebe que, embora a tradição tenha continuado, a essência se perdeu, porque não está havendo honra alguma à família, ao povo ou muito menos a Deus em cada um dos arcos narrativos mostrados no episódio. Veja, por exemplo, Mateus. Nesse episódio ele fala com o Quintus sobre o Simão, dizendo que ele não é confiável. Ou seja, ele está sendo leal para com Roma e desleal para com seu próprio povo. Em um outro momento, na ceia do Shabá, você vê ele indo até a casa dos seus pais, mas ele fica receoso e decide não entrar. Isso porque o relacionamento entre ele e os seus pais já foi rompido. Seus pais nem o consideram mais como um filho desde que ele decidiu trabalhar voluntariamente para Roma. E por fim ele acaba dividindo a sua ceia com um cão de rua. Ele guarda a tradição, mas ele não honra nem a Deus, nem a família e nem o seu povo. O Simão tampouco, né? Como a gente viu no episódio anterior, ele está planejando trair os comerciantes, o seu próprio povo, mas ele justifica que tá tudo bem, porque ele está fazendo isso para proteger a sua família, para que aqueles que realmente importam tenham o que comer. Mas ao agir assim, ele trai o seu povo, trai também a sua família, porque ele acaba mentindo para sua esposa, e desonra a Deus, porque ele dá o seu jeito independente de conseguir um sustento, trabalhando no Shabá, em vez de buscar em Deus o sustento para sua família. Ele janta aquela noite a sua tradicional ceia de Shabá e sai em seguida para dedurar os seus irmãos. Inclusive o episódio termina com ele na beira da praia, cercado de romanos, para pegar aqueles comerciantes que estavam pescando sem pagar impostos. Também avança um pouquinho a história do Nicodemos, que acaba descobrindo que a moça possessa acabou sendo liberta. E quando ele vai investigar, ele descobre que isso não teve nada a ver com os rituais que ele realizou, e sim graças a um outro homem, a uma outra pessoa, que ela nem sabia dizer para ele o nome, mas que apenas disse o nome dela e afirmou a identidade dela, e isso foi suficiente para redimi-la. O Nicodemos fica curioso, mas ela não sabe dar mais informações, e ela pela primeira vez está preparando a sua própria ceia de Shabá. Nessa conversa entre os dois tem uma frase que me chama muita atenção, que é quando ela diz: I was one way, and now I am completely different. And the thing that happened in between was him. Já a ceia do Nicodemos é cercada de gente considerada importante, nobres homens, pratos chiques, uma mesa farta e um discurso eloquente de um mestre entre os fariseus. Mas ele acaba se questionando sobre tudo o que aconteceu recentemente e começa a ter dúvidas sobre a assertividade da sua fé e sobre como as tradições podem ser apenas isso mesmo, uma religiosidade sem poder. Já Maria convida alguns amigos excluídos para sua ceia de Shabá, gente que não era bem-vinda em nenhum outro lugar. Dentre eles, uma moça cega e também Tadeu e Tiago, que para ela, na verdade, eram dois estranhos que chegam na porta dela e mesmo assim ela os acolhe. Por fim, o próprio Jesus bate à sua porta e ela fica em choque de ver aquele que a redimiu e, claro, convida ele para entrar. Ele a honra como anfitriã e ela lê as palavras da Torá. O que é interessante aqui é pensar que Jesus, que é o Deus encarnado em forma humana, ou seja, a pessoa mais importante que já existiu na face da Terra, vai jantar na ceia de Maria e não na de Nicodemos. Isso é enfatizado inclusive com uma piadinha que um dos convidados faz ao saber que Jesus vem de Nazaré. Well, apparently something good can come from Nazareth. What?
Caso não tenha ficado claro, Tadeu e Tiago são os 2 primeiros discípulos de Jesus que o seriado nos apresenta como tal oficialmente. Também tem um pedacinho do episódio que você consegue ver João e seu irmão Tiago lá na taverna, sabe? Os filhos de Zebedeu. Mas mal dá pra dizer que isso foi uma introdução a esses personagens. Mais pra frente, ao longo dos episódios, eles vão ganhando mais importância. E esse foi o 2º episódio de The Chosen. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos, com seus contatos nas redes sociais, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo por aqui. E eu espero que você já esteja assistindo ou já tenha assistido The Chosen, mas caso não, assista, porque todo mundo tem que ver The Chosen.